Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos à nossa aula 118. Já são 118 aulas auxiliando seus estudos, rumo às 200 aulas que nós temos prometido para os senhores, corrigindo provas anteriores da banca VUNESP. Hoje nós vamos corrigir a última questão que caiu para a GCM de Lins. Foram 5 questões nessa prova, já corrigimos as 4 nas aulas anteriores e hoje será a última questão, uma prova bem fácil, bem tranquila, aplicada pela banca VUNESP. Se você quer saber como foi essa questão de matemática, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, até porque finalizamos na aula de hoje a correção das 5 questões de matemática que caíram para a GCM de Lins, e já na próxima aula nós vamos começar a correção para a prova para a GCM de Peruíbe, que também foi aplicado pela banca VUNESP. Vão te ajudar demais para as próximas provas, seja para escrevente técnico do Judiciário, como também para a GCM de Catanduva e GCM de São José do Rio Preto com 100 vagas. E claro, qualquer outro concurso aplicado pela banca VUNESP, porque ela não muda, ela é muito previsível. Combinado, senhores? Sem mais delongas, bora para a nossa questão de hoje, que foi a questão de número 20 de matemática para essa prova, que eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar ela e resolver passo a passo todas as disciplinas. Português, informática, atualidades não, legislação, enfim, tá bom? Bora lá! Questão 20. 2 rolos de fita de sinalização zebrada, um com 180 metros e outro com 300 metros de comprimento de fita, serão divididos em partes, todas com o mesmo comprimento, o maior possível. Ou seja, senhores, máximo divisor comum. Se ele falasse o menor tamanho possível, seria MMC. Mas aqui ele falou o maior possível. Sem desperdício, para um curso de formação dos novos agentes de trânsito contratados em determinado município. O número de partes, eu não vou ler a pergunta porque tem pegadinha nessa questão. Então eu já sei que as medidas é de 180 e 300, então eu vou colocar aqui, ó, 180 e 300. O que muda, senhores, do MDC para o MMC, mínimo múltiplo comum? Só um pequeno detalhezinho, tá? A forma de resolver é a mesma. Vamos lá. Isso aqui é um 3, tá? Então vai ser por 2, né? Porque são números pares. 180 para 2 dá 90. 300 para 2 vai ser 150. Continuo por 2. 90 dividido para 2 dá 45. 150 para 2 vai dar 75. Senhores, como eu quero, e no MDC só me interessa, e é isso que muda em relação ao mínimo múltiplo comum, ao MMC. Só me interessa esse cara que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então esse 2 dividiu os dois, eu ponho um asterisco. Esse 2 dividiu os dois, eu coloco um asterisco. Aqui, ó, os dois números estão na tabuada do 3, né? Ó, 45 para 3 vai ser 15 e 75 para 3 vai ser 25. Então, põe um asterisco nele também. Aqui, os dois estão na tabuada do 5. Então, eu coloco o 5, né? Ó, e coloco um asterisco. Ó. 15 para 5 dá 3 e 25 para 5 vai ser 5. Você vai perceber que agora, ó, 3 só dá para 3, o 5 não dá. E o 5 só dá para ele mesmo. Tudo bem? Então, senhores, esses dois caras aqui, ó, não me interessam. É isso que muda no MMC. Por quê, senhores? No MMC, se aqui fosse uma questão de MMC, eu tinha que multiplicar todo mundo aqui, ó. Todo mundo, né? 5 vezes 3, vezes 5, vezes 3, vezes 2, vezes 2. No MDC, máximo divisor comum, só vou fazer a multiplicação daquele cara que dividiu os dois, ou se for 3 números, não tem problema, mas, ou seja, ele tem que dividir a linha inteira, tudo bem? Se ele furar em um número, ele já não me interessa, só vai me interessar se ele dividir a linha completa, tá bom? Então vamos lá, ó. 5 vezes 3 dá 15, vezes 2 dá 30, vezes 2 dá 60. Então, eu lembro até que foi uma prova que eu fiz para a GCM de Ferraz, de Vasconcelos, no final do ano de 2019, que a questão era bem parecida, inclusive o número 60 bateu com 60, era 60 lá também. E aí, tinha essa alternativa 60. Nessa prova, ela não colocou, mas ela colocou uma outra pegadinha. Vou fazer agora a leitura para te mostrar a pegadinha. No finalzinho ele fala assim, ó, o número de partes que será obtido do rolo com maior comprimento de fita será igual a. Então, com o maior, tá bom? Então, pensa aqui comigo. Eu tenho que pegar esse cara, que é de 180 metros, e dividir para 60. Corta, corta. 18 dividido para 6 vai ser 3. Ou seja, para esse primeiro aqui, ó, ele vai dividir o rolo em 3 partes. Beleza? E essa outra fita aqui de 300 metros, e eu vou dividir para 60. Corta, corta, vai ser 5. 5 vezes o 6
vai ser 30 e aqui vai zerar. Então o outro rolo vai ser 5. E aí, o que eu fiz? Lembrando, por isso que é importante a gente fazer várias questões. Lembrando da questão lá de 2019, aplicado pela Banca Vunesp, para a GCM de Ferragem Vasconcelos, o que eu fiz? Eu somei os dois, deu 8. E aí, põe aí, produção, vamos ver se tem 8. Tem na alternativa A, mas aí eu desconfio muito da alternativa A. Não estou dizendo que ela não estará correta. Em alguns momentos ela vai ser a correta, mas quando eu caio, ela fala, poxa, deixa eu pensar mais um pouquinho para ver se eu não vou ser induzido ao erro. Eu voltei na pergunta. O número de partes que será obtido, então perceba o seguinte, se ele falasse assim, ó, em quantas partes será dividido esses dois rolos, então, ó, um rolo em 3 partes, no outro rolo 5 partes. Então, na hora que eu somar as partes aqui, vai dar 8 partes ali. Beleza, tá na alternativa A, mas não é isso que ele pergunta. Lá em Ferragem Vasconcelos foi essa a pergunta. Se você tem essa prova, você vai lembrar dela. Seria essa a pergunta. Mas aqui ele pergunta assim, ó, o número de partes que será obtido do rolo com o maior comprimento de fita. O maior comprimento de fita é o que tem de 300 metros, ou seja, é a fita de 300 metros, né? E aí eu vou ter 5 partes, beleza? Então a alternativa que tem os 5 é a alternativa C de salsicha, beleza? Tem que ter muita atenção nas questões da Unesp. Não são tão difíceis como parece, tem muita gente que tem medo, tem trauma da Unesp, não são tão difíceis, ela é bem previsível. Porém, senhores, em praticamente todas as questões, principalmente matemática, ela coloca pegadinha. Se você não entendeu o que está sendo perguntado, você vai ser induzido ao erro. Por isso que é importante assistir todas as aulas. São, nesse momento, 118 aulas, a meta é chegar em 200, e eu tenho certeza, te garanto, se você assistir no mínimo 100 aulas, você gabarita a Banca Vunesp. Combinado? Depois você volta aqui e comprova comigo. Deixa o seu comentário e fala, realmente, professor, melhorei muito. Acertava 2, 3, hoje acerto 5, 6, 8, gabarito. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante com isso aí. Conte conosco, beleza? Então, finalizei as 5 questões de matemática indo para a GCM de Lins, no interior de São Paulo. Já na próxima aula, eu trago o início da resolução da prova para a GCM de Peruíbe. Combinado, senhores? Então, forte abraço e até lá!